Voltamos com o nosso terceiro bloco, né? Falando aqui sobre o professor Anísio Teixeira, esse grande educador, essa grande figura da nossa educação. Quando a gente retorna um pouco aqui, que diz certamente o artigo Por que Escola Nova é escrito no momento em que o ideário escola novista começa a ganhar força no pensamento educacional brasileiro, porém preservando ainda algumas confusões entre as diferentes correntes pedagógicas e filosóficas que o influenciam. Então, as correntes que pensavam diferente naquele momento estariam ali se degladiando internamente ou buscando posições. Não foi à toa que, nesse mesmo período, Lourenço Filho escreve sua introdução ao estudo da Escola Nova, esclarecendo ao público brasileiro as tendências e as correntes existentes no interior desse desenvolvimento que emerge da Europa e dos Estados Unidos, né? Nesse contexto, o esboço e o artigo de Anísio Teixeira consistem em esclarecer esse mesmo público acerca da filosofia e da teoria da educação deweyana. E mais que isso, fornecer diretrizes para que estas imediatamente reorientem a prática pedagógica. Alguns preocupados com seus posicionamentos e o Anísio preocupado com a prática pedagógica, como chegaria aos docentes, aos discentes, e que a educação fosse esse marco principal, fosse essa preocupação mais efetiva, mas alguns setores estavam buscando espaço, como vai dizer o Machado de Assis, no Quincas Borbas, né? Que em dado momento vai dizer: para os vencedores, batatas. E a pessoa que briga por aquilo, às vezes, como diz, morre louco, e no momento da lucidez, vai perceber que numa sociedade, às vezes, para a ascensão de um, tem que ter a derrocada de outro. A exceção de um, derrocada de outro. Por isso que o Quincas vai dizer: aos vencedores, batatas. Não entende que a partilha é o melhor caminho. O professor Edilson vai dizer, em dado momento, o professor Edilson Macedo, que está convencido de que o conhecimento ele diz assim: cada dia me convenço que o conhecimento é uma construção coletiva. E ele é uma construção coletiva. Mas já no Machado, com seu sarcástico, como vai perceber que para alguns é assim. Para alguém subir, outro tem que descer. Tá nem aí. Não importa que se duas tribos brigando, só uma vai comer as batatas, a outra, a miséria, a margem da miséria, a fome e até a morte.
É como está acontecendo agora com o poder central do Brasil. Quer impor não política de Estado, mas política de um mandato e de uma certa ideologia deslocada e que possa tirar direitos que são conquistados há 10, 20, 30, 50 anos de muita luta, suor, debate. E não entende que se a pastilha vai dar batata para todos, não só para um. Voltando aqui a que pensa o Anísio, ele queria que reoriente a prática pedagógica, dado um certo conhecimento de que a prática convencional não estaria dando conta de atender às demandas dos educadores e das escolas brasileiras, movidos pela ânsia de modernização e pelas esperanças de democratização do país com a Revolução de 1930. Todo mundo achou, Vargas chega no poder, uma Revolução de 30, embora foi um golpe, mas ali a outra eleição também era muito forjada. Nós vivemos um tempo novo. Vamos lá. Aceitou aí tudo, todo mundo sentou na mesa, né? Ora, essas produções teóricas de Anísio Teixeira caíram como uma luva nas mãos daqueles que alimentavam tais anseios. Contudo, a recepção destas pelo público se deu muito mais pelas diretrizes e pela operacionalização de uma nova psicologia de aprendizagem do que visavam orientar a prática pedagógica, do que pela busca de um conhecimento mais aprofundado da filosofia e pela filosofia da educação deweyiana, do John Dewey. Mesmo entre aqueles que se consideravam como a vanguarda do movimento escola novista, como Fernando Azevedo, o pragmatismo foi apropriado muito mais como uma filosofia política que legitimava a prática do grupo a qual pertencia do que como uma filosofia de educação que se dispunha a reformar os hábitos mentais. Então, muita gente preocupada com outras coisas e valores e propiciar uma experiência democrática no interior da escola, onde as crianças teriam possibilidade de vivenciá-la como uma experiência, como uma expressão ética de vida e como uma forma de vida social. Como seria bom se tivesse sido compreendido. Eram estas as preocupações da filosofia da educação propagada por Anísio Teixeira, que, ao meu ver, deixaram de ser contempladas pelo seu público, em especial por outros intelectuais que estavam à frente do movimento escola novista brasileira. Então é aquilo. Quincas Borbas, Machado, para um subir, tu desce, ou tu morre. Mais ou menos por esse caminho aí, horrível, tortuoso e cheio de engano. Esta outra interpretação do pragmatismo é a recepção dessas produções teóricas de Anísio, podem ser verificadas no documento que sistematizou provisoriamente as aspirações, as ideias pedagógicas e políticas presentes no movimento escola novista brasileiro, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Como apontei em outro trabalho, o redator desse documento, Fernando Azevedo, utilizou como referência o pragmatismo para conferir a legitimidade filosófica às metas políticas, apresentando as ideias de seu grupo como aquelas que representavam um ponto de vista superior e os seus representantes uma posição de vanguarda do processo de modernização e democratização do país.
Se essa filosofia conferiu legitimidade teórica e autoridade aos princípios da nova política educacional expressa por esse documento, as diretrizes pedagógicas e didáticas reorientar a prática pedagógica desenvolvida nas escolas brasileiras pelos professores. Nele, muitos devem as reflexões de Anísio Teixeira sobre o assunto, como a diferença entre as suas produções teóricas do período, essas estavam intimamente ligadas a uma filosofia de educação. Não foi à toa que, durante a gestação desse documento, Anísio questionou esse vanguardismo expresso por esse documento. No entanto, seus questionamentos não fizeram o redator do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova alterar o texto final, que foi para a imprensa em março de 1932. Isso é doído para quem constrói uma coisa e depois vê ela nascer e aflorar de uma outra forma. Não é de hoje, né, meu povo? Não foi à toa que no livro Educação Progressiva, uma nova introdução à filosofia da educação, publicado em 1934, Anísio Teixeira, retomando os princípios pedagógicos e didáticos expressos em suas produções teóricas anteriores, procurou enfatizar o seu projeto pedagógico de consubstanciação da democracia e, principalmente, elucidar sua ligação íntima com a filosofia e a filosofia da educação de John Dewey. Anísio Teixeira via a escola como um meio de aproveitar o tempo de infância e da juventude para a reflexão e para a filosofia, preparando não apenas para o mercado de trabalho, mas para enfrentar os problemas não resolvidos pela civilização e principalmente para a democracia. Que coisa grande! Como vai pensar o Anísio aí, ó? Anísio via a escola como um meio de aproveitar o tempo da infância e da juventude para a reflexão, para amadurecer. E para a filosofia, preparando não apenas para o mercado de trabalho, porque às vezes você chega numa faculdade, aqui nós estamos preparando para o mercado de trabalho, não é só para o mercado de trabalho, mas para enfrentar os problemas não resolvidos pela civilização, pelos governantes, pelos bairros, pelas escolas, por tudo isso. E principalmente para a democracia, para a convivência. Como pensava grandioso o Anísio Teixeira. Como pensava grandioso esse grande homem. Por isso a sua meta seria formar pequeninos Sócrates, por intermédio da escola. Uma utopia que, para ele, é verdade. Nada menos que isso. Só assim a escola cumprirá as suas funções. Que bacana. Então, não é que fosse todo mundo Sócrates, mas pensadores, pessoas que pensassem em mudar uma sociedade, pessoas que pensassem como Paulo Freire, Marilena Chauí, Cortella, Leandro Carnal, Gessé Souza, Frei Beto, Leonardo Boff, o Rubem Alves, nosso querido Darcy Ribeiro. Assim, a gente estaria garantindo um processo de mudança com toda essa tranquilidade. Mas, muitas vezes, o homem não é compreendido. E só assim a escola poderá fazer, ela, a revolução, antes que a façam na rua, como disse Teixeira.
A gente volta daqui a pouquinho. Fique com essa frase.